Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ei, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a gente está muito feliz de estar aqui novamente. Eu, tia Neivinha E tia Cici. e tia Cici. Na verdade, nós estamos com muita saudade de vocês. E aí, a gente está tirando esse tempinho para ver se a gente fica um pouquinho mais perto, né, tia Cici? Sim. E nós preparamos uma aula muito legal para vocês. E a nossa aula vai falar sobre o quê, tia Silvana? A verdadeira Páscoa. Isso mesmo, mas antes da gente começar essa aula, a gente tem que fazer uma coisa muito importante e a gente não pode esquecer, não é? Porque a gente até queria saber como que você está aí na sua casa, como que você está passando durante essa semana toda, você está bem? A sua família está bem? O papai, a mamãe? Você está lembrando de orar? Você está lembrando de ler a Bíblia? Porque isso é muito importante, não é, É tia Ceci? essencial. E agora a gente vai fazer uma coisa muito importante também para a gente começar essa aula. E é muito bom, tia Neivinha, nós vamos orar agora. É muito bom, porque quando nós oramos, nós falamos com o Papai do Céu. E quando lermos a Bíblia, Jesus fala conosco. É muito bom estar em comunhão com o Senhor. Vamos orar, criançadas? Ó, igual te ensinou aquele dia. Colinha nas mãos, colinha nos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui neste domingo para adorarmos ao Senhor, para te adorar, para te buscar e te agradecer, Senhor, por tudo que tu faz é bom, a tua vontade é doce, perfeita e agradável. Deus, fala conosco através dessa lição, e cada criança que está, Senhor, assistindo essa lição, venha ser alcançada com teu amor, Senhor, que o Senhor venha fazer germinar essa palavra no coração de cada um. Senhor, fica conosco e nos dê uma palavra abençoada nesse domingo, em nome de Jesus. Amém! Você orou aí com a tia Cici? Tenho certeza que sim. E aí, tia Cici, agora nós vamos fazer uma outra coisa também que é muito importante, não é? Nós vamos memorizar um versículo. Pega a sua Bíblia aí rapidinho, que está em Mateus 28:6. Mateus 28:6. Pega rapidinho a sua Bíblia aí, pede ajuda do papai e da mamãe para nós lermos junto essa cartinha de amor que é a Bíblia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vamos repetir? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mateus 28:6. Olha, tia Silvana, que versículo lindo. Eu tenho certeza que eles não vão esquecer. E hoje a gente vai aprender que Deus, Ele tem um amor tão grande por todos nós, não tem, tia Muito Silvana? grande. E ele deixou um presente muito especial, tia Neivinha. É verdade, Ele deixou um presente muito especial. E esse presente, Ele também deixou escrito na palavra dEle, não foi? Sim, sim. Lá em João 3,16 está escrito que Deus, Ele amou o mundo. De
tal maneira. De uma maneira tão grande, sabe o que ele fez? Ele deu o seu filho para morrer por mim e por você. Olha que presente maravilhoso. E hoje a gente vai aprender. Hoje é um dia muito especial, não é, tia Cici? Hoje as pessoas comemoram o domingo da Páscoa. Mas você sabe o que é a Páscoa? Será que a Páscoa tem alguma coisa a ver com chocolate? Você já ganhou o seu chocolate? Que delícia! Tem chocolate branco, chocolate preto, chocolate, né, ovo pequeno, ovo grande. Tem tantos tipos de chocolate. Deu Será até que a Páscoa é isso, tia Deu até Neivinha? vontade de comer o chocolate, né, de Cici? Você Depois gosta? vocês trazem pra gente, tá bom? Então, mas a Páscoa, a gente vai aprender hoje que a Páscoa não é só esse chocolate, sabe, que as pessoas falam aí. E hoje a gente vai ensinar para vocês a verdadeira história da Páscoa. E a gente vai contar para vocês uma história que começou lá no capítulo, em Mateus, no capítulo 21 até o capítulo 28. E a gente vai fazer um resumo para que você entenda alguns acontecimentos que foram surgindo antes mesmo do domingo da Páscoa, para você entender o que realmente aconteceu. Olha só, certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém. E Jesus pediu que 2 dos seus discípulos fossem antes dele, lá na cidade, e trouxessem para ele um jumentinho. E fossem lá e falou com eles assim: olha, vocês vão chegar lá e vão encontrar um jumentinho amarrado. E vocês vão trazer esse jumentinho para mim. Se alguém perguntar, vocês só falem assim: o mestre que está pedindo esse jumentinho. E assim os discípulos fizeram. E aí Jesus, quando eles trouxeram o jumentinho, eles jogaram os mantos em cima do jumento. E Jesus entrou na cidade. E de longe, quando as pessoas já viam Jesus entrando, eles começaram a gritar, a aclamar: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! Hosana. Era Olha, um alto clamor, né, tia Neivinha? Exatamente, olha que coisa linda. Eles diziam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E a cidade começou a ficar pavorosa. E todo mundo estava perguntando: quem é esse que vem chegando? Eles não conheciam Jesus. Só a multidão que vinha que sabia, né? É Aquela verdade. cidade não sabia. E aí eles perguntavam: quem é esse que vem chegando? E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aí Jesus entrou na cidade lá em Jerusalém. E um determinado momento Jesus foi em direção ao templo. Quando chegou lá no templo, onde as pessoas se reuniam para orar, você sabe o que estava acontecendo lá? As pessoas estavam comprando, vendendo, fazendo um comércio lá no templo. E aí Jesus chegou lá e já ficou, sabe, nervoso, e expulsou todo mundo daquele lugar e mandou que todo mundo saíssem, e deixou bem claro para aquelas pessoas que aquele lugar era a casa do Pai dele e que aquele lugar era um lugar de oração. Não era um lugar de comércio, não era um lugar para ficar vendendo as coisas, não é isso, tia Cici? E aí, você sabia que nesse momento aqui, até as crianças que estavam ali começavam a gritar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E aí as pessoas não entendiam nada, como que até as crianças sabiam que Jesus era o filho de Davi. E aí a gente vai contando todo o trajeto de Jesus para você conseguir entender. E aí chegou um discípulo de Jesus e perguntou assim: Jesus, aonde o Senhor quer que a gente celebre a ceia? O Senhor quer que a gente prepare a ceia aonde? E aí Jesus pediu que eles fossem até a casa de um homem e falassem com aquele homem que eles iam celebrar a ceia naquele lugar. E mais uma vez os discípulos, muito obedientes, fizeram tudo o que Jesus pediu. Prepararam a ceia na casa daquele homem, e aí os discípulos se reuniram para cear. Essa foi a última ceia. E os discípulos prepararam toda a ceia e estavam ali. Só que vocês sabiam que tinha um discípulo de Jesus ali que ia bem trair Jesus? Você sabia, tia Cici? Tinha, tia Neivinha. Só que Jesus já sabia, porque o Pai já tinha revelado tudo para Jesus o que tinha acontecido. E aquela última ceia foi muito linda, porque aí Jesus reuniu os seus discípulos, Jesus pegou o pão, partiu o pão,
agradeceu, né, tia Cici? Orou. Houve comunhão entre eles. Isso, e aí ele partiu o pão e disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vós. E aí Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus novamente e disse: esse é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue derramado por vocês. Na verdade, eu acho que os discípulos não entenderam muito por que Jesus estava dizendo aquelas coisas. Mas eles estavam ali ligadinhos no mesmo espírito com o Pai. E quando eles terminaram de ceiar, Jesus chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles foram para o monte para orar. Jesus gostava muito de orar, mas naquele momento ele sabia que algo estava para acontecer e ele precisava se retirar um pouco para orar. Mas vocês não vão acreditar, crianças, o que aconteceu. Enquanto Jesus foi orar, falou com os discípulos assim: ó, vocês fiquem aqui um pouquinho que eu vou ali orar, tá bom? Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo, tia Cici? Eles estavam dormindo. Você não dorme na hora do os culto, discípulos, não, ó, né? pegaram no sono e dormiram. Dormiram. Aí Jesus chamou a atenção deles e Jesus foi orar de novo e falou: olha, vocês fiquem aí orando, vigiando, porque eu vou orar ali. Quando Jesus voltou, novamente, vocês não sabem o que aconteceu. Eles estavam dormindo novamente. Estavam dormindo de novo e Jesus foi pela 3ª vez orar. E aí aconteceu algo. Quando os discípulos estavam ali, Jesus tinha ido pela 3ª vez orar. Chegou uma pessoa ali, que era um dos seus discípulos, aquele que Jesus tinha falado que ia trair ele. E esse discípulo traiu Jesus, sabe como, tia Cici? Eu sei, tia Neivinha. Ele deu um beijo na face de Jesus. Ele deu um beijo para mostrar que aquele era Jesus. E ele vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. 30 né, tia moedinhas de Cici? prata valeu Jesus para aquele discípulo. Traiu, e ele chegou ali com os soldados e mostrou para aqueles soldados quem era Jesus. E aqueles soldados prenderam Jesus, levaram Jesus preso. Olha, foi um momento muito triste, tia Cici. Foi muito difícil para os discípulos verem Jesus sendo levado, sabe, daquela forma, por aqueles soldados que não tinham nem um pingo de dó, sabe? Levaram Jesus até Pilatos, e quando chegou lá, eles fizeram várias acusações contra Jesus, falaram várias coisas que não eram verdade, não é, tia Cici? Enganaram, mentiram, maltrataram Jesus. E aí, Pilatos... levaram ele até Pilatos, e Pilatos ouviu todas aquelas acusações e pediu que o povo decidisse. Falou: olha, vocês têm aqui Jesus e vocês têm aqui Barrabás, que era um ladrão, que era um malfeitor, que era um homem muito mau. E ele poderia escolher um dos dois para soltar. Sim, não foi? Barrabás já estava preso, né? Isso aí, e pediu que o povo escolhesse se queriam que soltasse Jesus ou se queria que soltasse Barrabás. Vocês sabiam sabe o que o povo falou? Crucifica, crucifica, crucifica. Falaram para crucificar Jesus e soltar Barrabás, que era um ladrão. Jesus não tinha feito nada, tia Cici. Ele era inocente, ele é o Filho de Deus na terra. Isso aí, e Barrabás era um ladrão. E aí Jesus foi para aquele lugar, e ali eles bateram em Jesus, eles, fizeram Jesus carregar uma pesada cruz, humilharam, cuspiram nele, colocaram nele até uma coroa de espinhos. Você acredita nisso? Colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e fizeram Jesus carregar aquela cruz pesada por toda aquela cidade. E aí Jesus foi carregando aquela cruz porque ele já sabia o que esperava ele. Mas Jesus, em nenhum momento ele reclamou. Em nenhum momento, porque ele já estava preparado para o que o Pai tinha enviado a ele. É verdade. E aí ele já estava, tia Cici, sangrando, ferido, carregando aquela cruz pesada em direção a um lugar chamado Monte Caveira. Era um lugar onde eles crucificavam os malfeitores, sabe? Onde eles crucificavam as pessoas. E quando Jesus chegou ali, eles colocaram os pregos nas mãos de Jesus, colocaram os pregos nos pés de Jesus e crucificaram Jesus. E aí Jesus ficou naquela cruz ali
até a morte, tia Cici. Jesus foi colocado ali como um ladrão, né, tia Neivinha? É verdade. Ele foi crucificado junto com 2 ladrões, né? É verdade. E Jesus não tinha feito nada. Mas vocês sabiam que foi passando o tempo e Jesus pendurado naquela cruz, ele não suportou, porque a dor era muito forte. E ele morreu. E aí teve um homem ali naquele lugar chamado José de Arimateia. Ele era um homem rico. E ele foi até Pilatos e pediu a Pilatos que deixasse que ele sepultasse o corpo de Jesus, e Pilatos deixou. E ele pegou o corpo de Jesus, né, tia Cici? Enrolou num pano fino. Isso aí, enrolou o corpo de Jesus Colocou no sepulcro. num pano limpinho, colocou no sepulcro, colocaram uma pedra e E pediu os fecharam. guardas para vigiarem. Ele teve muito cuidado com o corpo de Jesus, porque ele sabia quem ele era. Verdade. E aí, o Pilatos, né, os soldados ali, os sacerdotes, eles ficavam preocupados se alguém ia roubar o corpo de Jesus, porque Jesus já tinha falado que no 3º dia ele iria ressuscitar. E então eles colocaram os guardas ali para vigiar o sepulcro, para vigiar a porta, para que nada acontecesse. Isso foi na sexta-feira, né, que Jesus Sim, morreu, na passou sexta-feira. todo o sábado. No domingo pela manhã, cedinho, Maria e Maria Madalena foram até aquele lugar para poder visitar o túmulo de Jesus. Mas vocês não sabem, crianças, o que aconteceu. Os guardas estavam lá, não estavam, tia Cici? Estava. E quando elas chegaram lá, houve um grande terremoto. Um terremoto, algo sobrenatural. E aí veio um anjo. Os guardas, quando viram aquele anjo, ficaram com tanto medo que desmaiaram de medo. Vocês acreditam nisso? E o anjo rolou aquela pedra. E quando o anjo mostrou para aquelas mulheres que aquele lugar estava vazio, porque E elas gritaram: ele está vivo, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E elas saíram gritando: ele ressuscitou. E queria saber onde estava Jesus. isso aí, aí o anjo falou com elas assim: olha, vai e conte para os discípulos tudo que vocês viram aqui. Espalhem isso para os discípulos e contem que Jesus não está aqui, que ele ressuscitou. Crianças, essa é a verdadeira história da Páscoa. Às vezes, sabe, a gente é enganado achando que a Páscoa é um ovo de chocolate, mas não é um ovo de chocolate. A Páscoa é o presente, o maior presente que Deus poderia nos dar, que foi Jesus Cristo. Por amor de mim e por amor de você, Ele morreu naquela cruz. Ele salvou, Perdoou os nossos perdoou pecados. os nossos tia Neiva. pecados e nos deu direito à vida eterna. Porque se Ele ressuscitou, Ele também nos deu esse direito, não é, tia Cici? E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. É verdade. E aí nós vamos mostrar para vocês que muitas das vezes as pessoas tentam enganar a gente, mostrando algumas coisas que não são verdade, verdade. tia Neivinha. Olha só, quando a gente vê aí falando sobre a Páscoa, o que que mostra lá na televisão, mostra nos lugares? Pode Qual que é o- mostrar, tia Qual que é Neivinha? o Vou animal mostrar. que eles mostram que O que representa você a acha? Páscoa? O que você aprendeu na escola? Qual que é o animal que eles mostram que representa a Páscoa? Um coelho! O coelho. Ah, mas você não vai acreditar nisso Tia nunca Neivinha, mais. eu não ouvi falar isso na Bíblia, não. Não, Vocês sabe? viram na lição falando que tinha um coelho? Na lição? Não, a Bíblia não fala nada de coelho, mas a Bíblia fala de um animal que, olha só, fala de um cordeiro. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o nosso cordeiro, aquele que foi sacrificado pelos nossos pecados. Então hoje você já sabe que o animal que representa a Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, mas é o cordeiro. Jesus Cristo, o nosso cordeiro. E na Páscoa também tem um alimento que as pessoas gostam muito de comer, não é verdade? verdade. Você sabe qual é esse alimento? Você já deve estar ganhando o seu, né? Sua mãe já deve ter comprado. O chocolate.
Gente, todo mundo acha que chocolate é o alimento da Páscoa, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, criança, tem problema comer chocolate? Não, tia Neivinha, pode não comer tem bombom, problema. Eu também bala, gosto de chocolate, não é? o ano Mas todo. você pode comer. Não tem problema você ganhar um chocolate na Páscoa? Não, não tem problema. Às vezes o papai comprou um chocolate para você. Mas não precisa ser o ovo exatamente, pode ser a caixinha de bombom. É o Mas ano você todo. vai entender que, mesmo você comendo o ovo da Páscoa, você vai entender que o verdadeiro alimento da Páscoa não é o ovo, né? Mas é a ceia, que é o pão que nós vimos que Jesus celebrou com seus últimos discípulos, e o cálice, porque representa o corpo e o sangue de Cristo. E aí você nunca mais vai ser enganado. Você pode até comer chocolate, mas você sabe que o verdadeiro alimento da Páscoa não é o chocolate. Agora, tem uma coisa que as pessoas costumam fazer muito na Páscoa, porque é um feriado, não é? Elas costumam fazer o quê, tia Ceci? Dormir, descansar, igual os discípulos fizeram, né? Que Jesus foi orar e os discípulos foram dormir. Mas Jesus fez o quê? Jesus foi aquele que nos ensinou que nós precisamos orar, que nós temos que buscar o Pai, que nós temos que entregar a nossa vida ao Pai. Tudo que a gente faz, tudo que nós somos, nós temos que entregar ao Pai. Quando Jesus estava perto de ser crucificado, eu tenho certeza que ele teve medo. A Bíblia fala que ele chorou. Sabe por quê? Foi um Ele momento... falou também, afasta de mim esse cálice. Foi um momento muito difícil, mas ele precisava fazer aquilo, porque mais importante para ele era fazer a vontade do Pai. Então, Jesus não foi dormir, mas Jesus foi orar. E o que as pessoas costumam falar na Páscoa? Feliz Páscoa, criançada! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, não é verdade, tia Ceci? Mas Sim. a gente vai saber hoje que, na verdade, o que a gente fala mesmo na Páscoa? Qual é o significado, tia Ceci? Que ele ressuscitou. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu na cruz por mim e por você. E tem uma outra coisa, né, tia Ceci? As pessoas costumam ganhar presentes na Páscoa, elas costumam ganhar ovos de chocolate, bombom, mas o maior presente, quem ganhou fomos nós com a morte de Jesus, porque passa o feriado de Páscoa, as pessoas comem chocolate, fazem ceia, fazem tanta comida, mas no final de tudo, muitas pessoas ficam assim ainda, sabe? Tristes, vazias, né, tia Neivinha? Ficam Solitárias. solitários, mas nós não ficamos assim, não é, tia Ceci? Porque o sepulcro está vazio. E nós não precisamos mais ficar tristes, porque nós sabemos que Cristo ressuscitou e Ele vive e Ele está em nosso meio. Então, essa é a nossa verdadeira Páscoa, que você, criança, consiga entender isso, que Jesus é a nossa Páscoa. E quando seus amigos da escola, quando seus vizinhos te perguntarem o que é a Páscoa, você vai saber explicar para eles que a Páscoa não é ovo de chocolate, não é o coelhinho da Páscoa, mas é o Cordeiro que se entregou por mim e por você. Olha que lição maravilhosa, tia Ceci. Eu aprendi bastante nessa noite, tia Neivinha. Então, Páscoa não é ovo de Páscoa e Páscoa não é coelhinho da Páscoa. É isso, criançada? A Páscoa significa a morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, para nos fazer filhos de Deus. Verdade. E agora, você que entendeu isso e você quer se tornar esse filho de Deus, nós vamos orar agora para encerrar essa lição, agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos nesse dia, que foi uma lição maravilhosa, a gente aprender da palavra dele, e eu tenho certeza que isso vai ficar gravado no seu coração. Tia Ceci vai orar e nós vamos encerrar, tá? Agradecidos, porque Deus nos deu o maior presente de todos. Vamos orar, criançada? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos entregou o maior e melhor presente que poderíamos ganhar, o Teu Filho amado, Jesus Cristo, único e digno de toda adoração. Foi através dele, Senhor, Deus, que o Senhor nos presenteou com a vida eterna. Nós somos gratos nessa noite de domingo, Deus, nesse dia de domingo, Senhor, porque nós podemos ser chamados filhos de Deus.
Ô Senhor, abençoa, Senhor, cada criança, cada pai, cada mãe que está, Senhor, participando dessa aula, que os corações sejam alcançados, que a verdadeira Páscoa venha reinar no coração e na vida de cada um. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Muito obrigada. Amém. Amém. Olha, você que gostou desse vídeo, nós vamos te pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, tá bom? Compartilha com a família, compartilha, pede o papai e a mamãe para entrar lá no grupo da família e compartilhar, com os amigos da escola, com todo mundo que você conhece. No Instagram, no Facebook, Isso aí. no YouTube. Compartilha, porque aquilo que você aprendeu, outras pessoas também vão ser alcançadas assim como você foi, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima aula.